nossa aula de hoje foi dedicada pelo nosso querido Yosef, Alex Câmara, no mérito da saúde de sua esposa Hannah, Rosa Maria Rodrigues e Câmara. Shalom Uvrachá. Nossa aula de hoje foi dedicada pelo nosso queridíssimo Alex Câmara. O nome hebraico dele é Yosef. Yosef é uma linguagem de acrescentar sempre no que é sagrado, no Kodesh, acrescentar sempre em todos os assuntos judaicos. Ele dedica essa aula à saúde da sua esposa, que se chama em português Rosa Maria Rodrigues e Câmara. Ela é filha de Pedro Hermínio Rodrigues e Maria de Lourdes Oliveira Rodrigues, e o nome hebraico dela é Hannah. Hannah são as iniciais de Halá, que são as 3 mitzvot que a mulher tem que cumprir. Fazer Halá, quer dizer, Shabbat, Nidá, quer dizer, ir para o mikve, e Adlakat Nerot, acender as velas de Shabbat. Essas 3 mitzvot são os mandamentos principais da mulher. O nosso querido Alex, ele sugeriu para a gente falar sobre o assunto do livre-arbítrio. E o que ele pede para a gente ensinar nessa aula é sobre o livre-arbítrio e determinação divina. O que podemos de fato decidir em nossas vidas e o que é vontade de Hashem. Como a gente vai distinguir entre o que aconteceu porque Hashem queria que acontecesse, ou o que aconteceu porque nós queremos que acontecesse. A primeira regra da Torá é Megalgelim Zchut Alidei Zakai Bechová Alidei Chayav. Se a pessoa é boa, a pessoa tem um mérito lá em cima, então Hashem faz acontecer para ele coisas boas que tem que acontecer no mundo, acontecem por meio dele. Um assunto de tzedakah, um assunto de mitzvah, um assunto de Torá, Hashem coloca isso na frente dele. Se a pessoa é uma pessoa ruim e alguém tem que receber um castigo, o tribunal divino determinou que alguém vai receber um castigo. Então, esse próprio tribunal divino faz com que a pessoa ruim apareça naquele lugar na hora que o outro precisa receber o castigo. Então, um exemplo disso é uma pessoa, ele tinha assassinado e ele se reencarna para... Agora ele vai morrer assassinado. Ele não fez tshuva, não se arrependeu, não fez nada para consertar isso, então o conserto dele é automático, é medida por medida. O outro tinha assassinado por engano, então nesse caso também é chamado de assassino, mesmo que ele assassinou sem querer, porque se aquela coisa ruim, se uma coisa ruim foi feita no mundo por meio dele, quer dizer, ele foi escolhido para fazer aquela coisa ruim, quer dizer que ele tem uma pendência lá em cima, Deus me livre. Então, os dois aparecem na mesma situação, assim nos conta a Gemara, que esse que assassinou sem querer e que ninguém está sabendo disso, ele está trabalhando em cima de uma escada, um exemplo que a Gemara nos traz, e esse que assassinou querendo, assassinou de propósito, mas também que ninguém ficou sabendo disso, está passando embaixo da escada. E esse que assassinou sem querer na reencarnação anterior, que ele está trabalhando em cima dessa escada, ele deixa cair sem querer o martelo na cabeça desse que assassinou na reencarnação anterior querendo, e o que assassinou de propósito, agora ele é assassinado, ele morre, e a pena de morte dele acontece lá, e esse que assassinou sem querer, todo mundo está vendo agora que ele assassinou sem querer, ele vai para o exílio no Ir Miklat, nas cidades de exílio.
Então, na prática, esse exemplo que a Gemara nos traz, ele aparece em vários lugares na Torá. Um desses lugares é que tem um mandamento que nós temos que fazer um muro em volta do nosso terraço, em volta de qualquer lugar que uma pessoa possa cair dele. Então está escrito, a linguagem do versículo é que Paul anofel memeno, para que não caia, a intenção está escrito que para cair o que vai cair de lá. A linguagem é assim, você tem que fazer um maquê, essa cerca, para que a pessoa não caia. Então, por que o versículo usa essa linguagem que Paulo não fala memeno para cair o que vai cair dele? Quer dizer que alguém estava decretado para ele que Deus me livre, ele vai ter essa morte, que ele vai cair de um lugar que não tem um muro. Então, para que isso não aconteça por meio de você, você tem que fazer um muro no seu terraço, você tem que fazer um muro em todo lugar que precisa ter um muro, uma cerca, nem que seja tem essas redes de plástico, mas uma coisa que não deixe com que as pessoas caiam. Então, por causa disso, a Gemara nos conta que aquela pessoa que tinha que cair já estava determinado que ele tinha que cair. Agora, por que isso precisa ser por meio de você? Você não é a pessoa ruim que aquilo vai acontecer por meio dela. Então, a Torá te fala, então, construa um muro em volta da sua casa, assim, em volta dos lugares que alguém pode cair, para que o tribunal divino não te traga a pessoa que tem que cair, e que ele caia por causa que você não fez o maquê. E tem várias linguagens assim na Torá. Então, o que a gente entende que essa regra é, quando você é uma pessoa boa, você está cumprindo os mandamentos divinos, a Kadosh Baruch Hu faz aparecer na sua frente coisas boas para você fazer. Quando uma pessoa é ruim e só falta ele ter feito a maldade na prática para receber um castigo lá de cima, então o tribunal divino traz para ele, faz as circunstâncias para que ele possa fazer essa maldade, para que depois ele receba um castigo. Então a pessoa que vai receber a maldade é a pessoa que está decretada para ela receber aquela maldade. Esse que vai fazer a maldade é porque ele é uma pessoa ruim e só está faltando ele fazer uma ação na prática. E lá de cima fazem com que os dois se encontrem. Essa é a regra básica. Agora, aonde entra o nosso livre-arbítrio? Nós podemos optar por deixar de ser a pessoa ruim e se tornar a pessoa boa. Esse detalhe é muito, 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 muito importante. Ou seja, na hora que você decide, você assume que você vai ser uma pessoa melhor, você vai estudar a Torá, você vai cumprir o mitzvot. Na hora que você assumiu isso, não importa que vai te levar 40 anos agora para até você conseguir estudar a Torá dos textos originais. Vai levar tempo, mas na hora que você assumiu, você já se tornou pessoa boa. Então, um exemplo disso, a Gemara nos traz em relação a um casamento que o noivo ele dá o anel para a noiva e ele fala para ela: Ariat mekudeshet li betabatzo al menat shani tzadik gamur. Você está santificada para mim por meio desse anel, na condição que eu sou um tzadik perfeito. Nossos sábios perguntam: como a gente vai saber se ele é um tzadik perfeito ou não? E ainda no caso que a pessoa que está fazendo isso, ele até esse exato momento ele foi uma pessoa ruim, ele só fez coisa errada, e agora ele está dizendo que ela só é considerada a esposa dele se ele for um tzadik perfeito. Diz a Gemara, se ele nessa hora que ele deu o anel para ela
no pensamento dele, ele assumiu que ele vai parar de fazer as coisas ruins e vai fazer daqui para frente as coisas que ele precisa fazer. Então, nesse caso, ele é um tzadik perfeito. O casamento é válido. Porque se ele teve esse pensamento, é chamado de Irur Tshuvah, um pensamento de retorno, um pensamento de Tshuvah. Esse pensamento já faz dele um tzadik gamor pré-datado. ou seja, ele já saiu da direção, saiu da esquerda, já tá indo para a direita, tipo, saiu da Gvurah, já vai para Hesed, saiu do caminho ruim, já vai para o caminho bom. Então, por causa disso, ele é considerado um tzadik gamor nesse momento, porque nesse momento ele assumiu que ele vai ser uma pessoa boa. Então ele já é uma pessoa boa pré-datada, tipo, já está no caminho certo. Então isso é um detalhe muito, muito importante. Quando a gente fala sobre livre-arbítrio, nós vemos que os anjos no céu, eles não têm livre-arbítrio. Não têm de verdade. Então tem um caso de dois anjos que eram o Michael e o Gabriel. O Rafael, três anjos, o Michael, o Rafael e o Gabriel, desceram para esse mundo, vieram do mundo da Briá, foram mandados para esse mundo, para uma shlichut. Cada um tinha uma função. O anjo Michael, ele tinha que curar a Sara, mas esse tipo de cura, quer dizer, ela não tinha um ventre, ela não tinha, nesse caso, a possibilidade de ter crianças, e ele fez isso acontecer. Quer dizer, na hora que ele falou que a Sara vai ter um filho, a Sara, ela entrou no ciclo menstrual. Naquele instante, ela não tinha esse útero antes disso. O anjo Rafael, ele vem curar a pessoa. Então, Avraham Avinu tinha feito o Brit Milá, a circuncisão, e só que ele estava no terceiro dia dessa circuncisão, ele estava passando muito mal. E não conseguia nem levantar, ele ficou sentado na porta da tenda, sofreu porque não vinham hóspedes. E na hora que chegou o anjo Rafael, Avraham Avinu se tornou totalmente curado e saiu correndo atrás deles e convidou eles para virem comer alguma coisinha. Depois saiu correndo atrás de um boi que fugiu, um bezerro que fugiu, chegou até o Me'arat Machpelah, descobriu o túmulo dos patriarcas, tudo isso na corrida, porque o anjo Rafael, a presença dele já curou totalmente Avraham. Então a diferença entre os dois, eu poderia dizer assim, que o anjo Michael, quando uma pessoa não tem uma perna, ele faz aparecer uma perna. O anjo Rafael, quando a pessoa tem a perna, mas a perna está quebrada, ele faz a perna deixar de ser quebrada. Esse é o detalhe importante. O anjo Gabriel, ele só vem para assuntos de Gvurah. Ele é a destruição do lado bom, demolição. Ou seja, ele vem destruir as pessoas ruins. E nesse caso, que Sodoma e Gomorra, chegou a hora de aquilo terminar, aquelas abominações terminarem, o anjo Gabriel foi o responsável por destruir aquele lugar. O anjo Rafael foi com ele para salvar o Lot. Um anjo não tem como fazer duas shlichuyot em duas categorias diferentes. Não tinha como o anjo Gabriel, que ele é Gvurah, fazer uma chesed, uma bondade de salvar alguém. Não tinha como o anjo Rafael, que ele é Tiferet, fazer uma Gvurah, destruir alguém. Mas o que eles fizeram, eles não têm livre-arbítrio, e na hora que as pessoas vieram atacar eles, eles falaram, nós viemos destruir a cidade. Então, por que eles fizeram isso? Eles não têm livre-arbítrio. Hashem mandou o anjo Gabriel para destruir a cidade, mas eles queriam limpar atrás de Hashem. Tipo, eles falaram, olha, o que vai acontecer? As pessoas vão pensar, Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. A gente vai falar que Deus vai destruir a cidade? Não, de jeito nenhum. A gente fala que a gente vai destruir a cidade.
Aí nós estamos limpando atrás de Hashem, tipo, para que Hashem permaneça no perfil dele de ele é a essência do bem, e a gente é a bruxa má da história. Por causa que eles fizeram isso, as pessoas não fizeram tshuva, porque nós vamos ver mais para frente, no caso de Nínive, que o profeta Yoná, o profeta Jonas, ele foi para Nínive e ele falou: Hashem vai destruir a cidade. Todo mundo fez tshuva e a cidade não foi destruída. No Sodoma e Gomorra, se eles tivessem falado que Hashem vai destruir a cidade, talvez as pessoas fizessem tshuva, voltassem para o bom caminho, se arrependessem do que eles fizeram de ruim. Mas eles falaram: nós viemos destruir a cidade. Então as pessoas já falaram: não tem o que fazer, eles são dois Supermans, não sei, hoje tem muitos exemplos, muitos nomes para essa categoria. Então eles são duas pessoas sobrenaturais e não tem o que fazer, eles vão destruir a cidade, eles têm mais força do que a gente, eles vão destruir a cidade, o que a gente pode fazer? Então, pelo fato deles não terem falado que Deus vai destruir a cidade, e eles receberam uma suspensão, que eles ficaram nesse mundo até a escada de Yaakov, até Yaakov ver aquela escada que os anjos estavam subindo. Pera, mas lugar de anjo é no céu, como pode ser que os anjos estavam primeiro subindo e depois descendo? Esses anjos que estavam subindo eram o Rafael e o Gabriel, receberam uma suspensão desde a época de Abraão Avinu até a época que Yaakov foi para Haran. Mas o anjo não tem livre-arbítrio, como ele fez contra a vontade divina? Então, eles fizeram um erro de avaliação. Tem um versículo que diz: Asher no Bereshit Asher bar Elokim lasot. Tudo que Deus criou, ele criou para fazer. O que quer dizer criou para fazer? Imagina, você vai para uma oficina mecânica, você pergunta para o mecânico, você fala: vou viajar agora. Nosso querido Alex e a nossa querida Rosa Maria, o Yosef e a Hannah, eles vão viajar para São Paulo, vão conhecer a nossa instituição. Aí ele pergunta para o mecânico como está o carro, o mecânico fala: ainda tem que fazer alguma coisa. Ele não vai subir a serra agora do litoral para São Paulo? Que Deus me lembre, pode ser que o carro vai quebrar, você ainda tem que fazer alguma coisa. Então por isso que o Rashi, ele traz o Midrash Rabbah, que diz, esse versículo, que Deus criou para fazer, o Rashi, ele traduz isso como consertar. Deus criou tudo no mundo, nada é perfeito. Se Deus criou alguma coisa, essa coisa não é perfeita. Tem gente que acha que é perfeito, então ele tem que saber. No caso dele, talvez não foi Deus que criou ele. Eu não sei de onde ele veio. Mas tudo que Deus criou não é perfeito. A criança nasce, tem que fazer um Brit Milá. Tudo que tem no mundo ainda tem que consertar. E por causa disso, os anjos também são criaturas de Hashem. Eles também não são perfeitos. Por causa que eles não são perfeitos, eles podem fazer um erro de avaliação. E diz o Rebbe, o que aconteceu lá, o Rebbe traz o Shloh, que conta essa história, que eles fizeram contra a vontade divina, achando que isso é a vontade divina. Eles não tinham livre-arbítrio, eles fizeram contra a vontade divina porque eles acharam que eles estão fazendo a vontade divina. Eles fizeram um erro de avaliação. Então, em primeiro lugar, cada um de nós, antes de você falar: olha, eu optei por fazer isso, eu optei por fazer aquilo, a gente avalia. Às vezes a gente avalia errado e a gente faz contra a vontade divina, achando que estamos fazendo a vontade divina. Aí você vai ver, a pessoa estuda a Torá e ele, a linguagem da Gemara, nós estamos agora em Parashat Korach.
O Korach, ele foi um grande estudioso da Torá. E junto com ele tinha mais 250 grandes estudiosos da Torá. Mas a Torá, ela pode ser para a gente um remédio, e a mesma Torá pode ser para a gente um veneno. Isso depende da pessoa que está estudando a Torá. Se a pessoa que está estudando a Torá é um prepotente, então ele vai usar aquela Torá em função da prepotência dele. Por isso, o nosso povo, antes de receber a Torá, demorou para eles 49 dias do Sefirat Omer, que cada um desses dias eles tinham que refinar um aspecto da personalidade deles. Porque se eles recebessem a Torá do jeito que eles saíram do Egito, aquela Torá iria ser adicionada à prepotência deles, que nós vimos até Moshe Rabbeinu, Hashem fala para ele, esse povo é um povo em hebraico se fala Kshe Oref, nuca dura quer dizer, cabeça para cima, a gente diria no Brasil, o nariz para cima, né? Mas lá é a nuca dura, quer dizer, ele não consegue abaixar a cabeça. E aí eles acrescentariam a Torá na prepotência deles, aí Deus me livre, a pessoa se tornaria muito mais prepotente. Isso foi o que aconteceu com o Korach. Korach, na nossa paraxá, com mais 250 sábios, eles eram sábios prepotentes. E no fim a terra se abriu e todos caíram dentro, porque o que eles fizeram foi muito grave. Eles queriam mandar em tudo, dominá-la tudo e transformar Moshe Rabbeinu num falso profeta. E tudo isso começou como o Korach, ele ficou com inveja, que Moshe Rabbeinu nomeou uma pessoa que era mais distante da família para um cargo que o Korach imaginou que esse cargo deveria ser dele, então ficou com inveja. E dizem nossos sábios, a inveja, a obsessão por prazeres desse mundo, e a inveja que tavav akavod, e a obsessão pela honra tiram a pessoa desse mundo, quer dizer, a pessoa morre. Então o Korach, ele teve a inveja daquela pessoa que era menor do que ele, foi nomeado para uma função maior do que a dele. O kavod, que ele se achava que toda honra, ele merecia toda honra. Vou contar para vocês uma história assim, o que quer dizer prepotência. Tinha uma história na Lituânia antiga, tinha o Rebbe de Briska, sempre contam essa história, que um menino já chegou na idade de se casar e o Rabino apresentou para ele uma menina que tinha tudo a ver com ele, quer dizer, adequada assim, 1000%, ia dar para encaixar tudo. Depois que essa menina, quer dizer, esse jovem com essa jovem saíram para conversar, isso a gente chama de shidduch. Eles saíram para se conhecer, para conversar. Depois que ele conversou com ela algum tempo, ele falou para ela, olha, você não chega aos meus pés. Eu estudei tanta Torá, estudei tanto, você não chega aos meus pés. E aí ele descartou ela por esse motivo, ela foi chorando para o Rosh Hashivá. E ela falou, olha o que ele falou para mim. Rosh Hashivá falou, eu dou um jeito. Chamou o menino e falou, agora você vai estudar o ano inteiro sobre humildade. Todos os assuntos da Torá que falam sobre humildade. E o menino estudou o ano inteiro e fez provas com o Rabino. E por enquanto essa menina não encontrou outra pessoa. Aí o Rabino falou, agora você vai sair com ela de novo. Aí eles saíram de novo. Depois que eles conversaram, aí ele falou para ela, olha, o ano passado, que nem humilde eu era, você já não chegava aos meus pés. E agora, imagina agora que fora tudo que eu estudei, eu também sou humilde. Agora você quer se comparar a mim? Então esse é o detalhe. Ou seja, às vezes a Torá, ela traz prepotência para a pessoa. A pessoa se acha o dono do mundo, último biscoito do pacote,
Ele estuda a Torá, ele fala, olha, eu já era dono do mundo eu já era o maior dos maiores antes de estudar a Torá. Agora também que eu estudei Torá, aí ele fica durão. E aí todo mundo que se encontra com essa pessoa fala, olha, o Rabino, ele representa Deus, então quer dizer que Deus é ruim. O Korach, o que ele fez foi isso. Quer dizer, Deus me livre, a Torá para ele foi um veneno. Então o que acontece é que às vezes nós fazemos um erro de avaliação. Ou seja, não é o livre-arbítrio que a gente optou por fazer a coisa ruim. A gente achava que estava fazendo a vontade divina e estávamos fazendo contra a vontade divina, mas imaginando que aquilo é a vontade divina. Então, esses erros de avaliação acontecem frequentemente. Isso ainda não é o livre-arbítrio. Isso acontece com os anjos que não têm livre-arbítrio. Isso acontece com a gente. Então, a pessoa que nesse caso não optou por fazer a coisa ruim, ele acha que o que ele está fazendo é a vontade divina. Então, vamos chegar no assunto do livre-arbítrio. A história clássica do livre-arbítrio é o Adão e a Eva e a cobra. Hashem, Deus, ele falou para Adão que ele pode comer qualquer fruta que tem no paraíso, mas uma fruta ele não vai poder comer. É a fruta do Etz Hadat. E aí, baixou lá, o anjo da morte baixou na cobra. A cobra começou a falar. A cobra foi criada na quinta-feira, animal irracional. E tinha lá um tipo de cobra que era um jacaré que andava como um ser humano normal, e de patas e pernas e braços, e eu não sei como era a aparência daquela cobra, mas o anjo da morte baixou nela, ela começou a falar. E começou a falar em argumentos muito, muito, muito bons, mas é uma cobra falando. Por mais que os argumentos dela tenham sido convincentes, o que o Adão teria que responder para ela, assim, Deus falou para não comer. E uma cobra está falando para comer. Então aqui entra o livre-arbítrio. Isso já era a primeira manifestação de livre-arbítrio. Ele teve que escolher entre Deus e a cobra. E ele escolheu, ao final das contas, a cobra. Na hora que Hashem perguntou para ele, onde você está? Ele ficou com vergonha. Ele era uma categoria de alma que incluía todas as nossas almas divinas. A gente talvez não ficaria com vergonha, mas ele estava num nível de sensibilidade que ele falou, uau, agora Hashem vai se revelar e eu estou sem roupa. Então Hashem perguntou para ele, como você sabe que você está sem roupa? E antes disso a gente conversava e aí Hashem falou para ele, talvez você tenha comido aquela fruta. Quer dizer, tudo isso assim para começar a conversa, né? Se ele tivesse se arrependido disso e falado, olha, desculpa, realmente comi, mas não vou mais fazer, ele teria feito tchuvá, ele poderia consertar isso por meio da tchuvá. Mas não, aí entra já, depois que ele comeu aquela fruta, ele recebe uma coisa chamada de Yetzer Hara, a má inclinação. Então, antes disso, o livre-arbítrio, o Yetzer Hara era o anjo da morte que baixou na cobra, quer dizer, o Yetzer Hara estava do lado de fora. Ele não tinha uma inclinação para fazer a coisa ruim. E agora, depois, e mesmo assim ele caiu, porque entre Deus e a cobra, ele escolheu a cobra, porque a cobra deu para ele argumentos convincentes. Que ele comendo aquela fruta ele vai virar Deus. A cobra falou, olha, eu estava aqui nessa árvore, o mundo sempre existiu, a ciência, o mundo sempre existiu. E veio alguém aqui e comeu essa fruta e virou Deus. E agora, o que vai acontecer? Ele não quer concorrência. Por isso ele está falando para vocês não comerem. Aí o Adam Rishon, ele comeu essa fruta com a intenção de virar Deus. E aparentemente você pode perguntar, se ele não tinha uma má inclinação, por que
ele optou por essa opção. E você vai ver mais para frente, aí essa história aconteceu no Parashat Bereshit. Depois no Parashat Kedoshim, está escrito Kedoshim Tiu Ki Kadosh Ani. Vocês sejam santos porque eu sou santo, eu quero que você seja santo como eu. E a cobra falou para ele, você vai ser como Deus, você vai saber tudo de ruim que existe. Então Hashem não quer que você fique pensando nas coisas ruins. Hashem quer que você tenha santidade, ou seja, se purifique, se refine. Então esse foi o erro de avaliação que ele fez. Ele imaginou, uau, olha só que beleza, eu vou ser como Deus, então quer dizer que Deus vai ficar orgulhoso de mim. Não é que você fica orgulhoso na hora que a sua criança já te supera, já sabe mais do que você. Então, ele fez o erro de avaliação. Mas a coisa era simples, quer dizer, Deus falou para não fazer, a cobra falou para fazer, e ele ouviu a cobra, ou seja, o Yetzer Hara estava do lado de fora. Aí ele alegou, depois no lugar de fazer tchubá, de se arrepender, ele alegou, agora que o Yetzer Hara, depois que ele comeu a fruta, o Yetzer Hara já entrou nele. Aí já está do lado de dentro. Aí ele falou, olha, você tem que fazer tchubá, você tem que se arrepender. Olha a mulher que você me deu, você me destruiu. Você me deu uma mulher que não presta, e olha agora o que você fez para mim. Acabou com a minha vida. Vai fazer tchubá, vai se arrepender do que você me causou. Então, essa já é a justificativa. Quer dizer, depois que a pessoa, por ter o Yetzer Hara dentro dele, aí tudo que ele vai fazer daqui para frente, ele vai justificar. Ele vai falar, eu fiz isso por causa disso. E isso por causa disso, e isso por causa disso. E no lugar de falar, Deus falou para não fazer, e eu estou fazendo. E aí ele fala, não, mas por que eu estou fazendo? Eu tenho uma justificativa. Então isso é o Yetzer Hara dentro da pessoa. Depois que ele comeu aquela fruta, a má inclinação já se tornou parte do ser humano. Então o ser humano faz a coisa ruim, aí o jornalista vai entrevistar, vai perguntar qual foi a sua motivação. Você entrou numa escola, metralhou lá todas as crianças, Deus me livre, qual foi a sua motivação? Aí ele vai falar, quando eu era pequeno, abusaram de mim, não sei o que fizeram. Ele justifica, ele fala, o Adão jogou a culpa na Eva, a Eva jogou a culpa na cobra, e ele justifica. Ele fala, por causa de... A tal ponto que se você não encontra uma motivação, já fica um caso de jornal, um caso jornalístico mais amplo. Fala, pô, a pessoa fez tudo aquilo sem ter tido uma motivação. Quer dizer, eles falam, ele não justificou isso de alguma maneira. Como pode ser que ele não justificou? Qualquer pessoa que faz a coisa ruim justifica. Fala, eu fiz a coisa ruim por causa disso. E alguém fez a coisa ruim e não justificou. Então isso é o Yetzer Hara. O Yetzer Hara está dentro da pessoa. Ele vai fazer a coisa ruim, ele sabe que é ruim, mas ele vai falar, eu fiz a coisa ruim por causa de... Então no caso do anjo, que ele fez o erro de avaliação, ele não vai falar, eu fiz a coisa ruim por causa de... Ele vai falar, eu só fiz coisa boa. Eu fui lá limpar, eu falei, eu sou a bruxa má, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E não Deus. Deus é a essência do bem. Então ele fez a coisa contra a vontade divina, achando que aquilo é a vontade divina. Enquanto que o ser humano, ele começa com o livre-arbítrio, que ele foi criado para isso. Hashem deu para ele um mandamento. A partir dessa hora, ele tem um livre-arbítrio, Hashem, para que ele possa dizer não. Ou seja, assim, para que seja considerado que ele não comeu aquela fruta porque ele não quis, porque Hashem pediu para ele não comer. Então teve que ter um teste, e nesse teste ele tinha que optar com o livre-arbítrio dele entre ouvir a Deus e ouvir a cobra. Quer dizer, ele foi criado, foi dado a ele esse livre-arbítrio, mas o Yetzer Hara, a má inclinação ainda estava do lado de fora, quer dizer, o anjo da morte baixou na cobra e não nele. E depois que ele fez aquela transgressão original, que ele comeu a fruta do Etzadat, aí o Yetzer Hara entrou, se tornou parte dele, parte da essência dele.
Então sempre ele tem que optar se ele vai fazer o bem ou vai fazer o mal. Aí ele quer fazer o mal porque o Yetzer Hara está dentro dele, então ele vai falar, eu fiz a coisa ruim, eu sei que é ruim, mas eu fiz por causa disso, disso, disso. Ele vai justificar tudo. Então, em resumo, tudo que a gente falou é o seguinte, se você está no bom caminho, a regra básica da Torá é Megalgelim Zchut Alidei Zakai. Hashem faz as coisas boas nesse mundo acontecerem por meio das pessoas boas. Por isso que para a construção do Mishkan, Hashem falou, olha, todo mundo que tem um bom coração e que ele quiser fazer uma doação para construir o Mishkan, é para Moshe Rabbeinu aceitar de todas essas pessoas que vão doar de bom coração. Ou seja, é dado um mérito para a pessoa boa para que ele tenha um paraíso maior. Agora, a outra regra é que Megalgelim Chaval Lidei Chayav. O Tribunal Divino determinou que uma pessoa precisa sofrer, aí é escolhida a pessoa ruim nesse mundo para se encontrar com a pessoa que precisa sofrer e fazer ela sofrer para que existe um motivo lá em cima para dar um castigo para essa pessoa ruim. Quer dizer, ele fez a ação, ele não era somente uma pessoa ruim, mas ele fez a ruindade na prática. Então, a primeira coisa, quando você está no bom caminho, você pode confiar em Hashem, que vão aparecer na sua frente coisas boas. Quer dizer, o seu livre-arbítrio vai ser fácil. Só coisas boas vão aparecer na sua frente. Ou seja, você não vai precisar se preocupar muito. Mesmo assim, a pessoa passa por testes. Nosso patriarca passou por 10 testes, nosso primeiro patriarca, Abraão. Então, por causa que a pessoa passa por testes, às vezes você tem que falar, olha, se Deus falou e a cobra falou, eu vou ouvir a Deus e não vou ouvir a cobra. Agora, outro detalhe é que a Torá, às vezes, ela pode ser para você essa justificativa que o Adão falou, olha, eu sou 100%, o problema é você, Deus, porque você me deu uma mulher que não presta, olha o que você me causou, você estragou minha vida. Então, às vezes, a pessoa, ele usa a Torá como justificativa, ele fala, olha, eu gritei com alguém, eu xinguei alguém porque ele é um idólatra, ele está rezando para a estátua, ele acha que Deus é 3, por isso que eu briguei com ele, não quero mais ele na minha casa. Então, desculpa, tem jeito de explicar cada coisa. Abraão Avinu, ele dava comida para as pessoas, e bebida, e ele ensinava as pessoas que tem Deus no mundo. Ele não gritava com ninguém, ele não xingava ninguém, não rompia relações com a família inteira por causa disso. Então, às vezes, a Torá se torna um veneno para essa pessoa. Quanto mais Torá ele estuda, mais durão ele fica. E isso é um problema. Quer dizer, no fim, para o Korach lá, a terra se abriu. A gente não quer nós não queremos ser um Korach versão Tavshin Peidalet, né? A versão 2024. Se você está assistindo esse vídeo no ano que ele foi feito, né? Então, na prática é isso. Nós temos que avaliar tudo nesse mundo de acordo com a sabedoria divina. Então, você se lembra, Deus é a essência do bem. Imagina o Rebbe de Lubavitch numa situação dessas que alguém faz para ele uma provocação tão grande. O que ele faria? Ele ia gritar, berrar, bater, jogar a cadeira? O que ele ia fazer? Ele não ia fazer nada. Então você imagina o que o Rebbe de Lubavitch faria em tal situação. Ou seja, na hora que você vai avaliar a situação, antes de você falar, Deus falou que é proibido fazer idolatria, então agora eu vou pegar um martelo, vou entrar na igreja e quebrar lá todas as estátuas. Antes disso, você tem que imaginar, será que o Rebbe de Lubavitch ele faria uma coisa dessas? O povo vive na ignorância, sua família vive na ignorância. As pessoas rezam para uma trindade por ignorância. Eles não pararam para pensar o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo o que os pais faziam, o que os avós faziam, o que os bisavós faziam, desde que os portugueses chegaram aqui no Brasil. Então, por causa...
a gente não tem que brigar com alguém. Avraham Avinu ensinava as pessoas que tem Deus no mundo e ensinava bonitinho, dava para eles comer alguma coisinha, beber alguma coisinha, ensinava para eles Torá. A gente tem que ir nessa linha também, a linha do nosso patriarca. Então, em primeiro lugar, você faz a avaliação. Avalia a situação do jeito que ela é. A pessoa que está na minha frente é uma pessoa ignorante. Se o Rebbe estivesse conversando com ela, ele não ia gritar, berrar, bater, jogar a cadeira. Então, depois que você avaliou a situação e você comparou, você imaginou o que um tzadik faria nessa situação, aí você tem um livre-arbítrio de fazer como o tzadik faria, ou Deus me livre, ou Deus me livre ao contrário, né? Então, aí já depende de você. Quer dizer, nessa hora, na hora do teste, na hora da provocação, aí já depende de você. Aí o livre-arbítrio está na sua mão. E mesmo assim, com 1001 descontos lá de cima, que a Hashem não te coloca num teste maior, a linguagem da Mishnah que não é dado para o camelo uma carga que ele não possa carregar. Quer dizer, de acordo com a força do camelo, assim é colocada a carga em cima dele. Então, não se preocupe, se você receber um teste, quer dizer que foi dado o teste de acordo com o seu nível espiritual, um teste fácil que você consegue passar. E aí entra o nosso livre-arbítrio. Tipo, estou sendo testado, estão me fazendo uma mega provocação. E aí eu me lembro, em primeiro lugar, o que o Rebbe faria num caso desses? Não ia gritar, berrar, bater, jogar a cadeira. Essa é a primeira coisa. O que Avraham Avinu faria? Pessoas chegam na casa dele rezando pro pó que está nos pés, grudado nos pés. Eles achavam que isso era Deus. Em primeiro lugar, ele falava, vem aqui, eu vou te lavar os pés. Que legal, olha, você vai receber aqui pedicure gratuito. Vou te lavar os pés antes de você entrar na minha casa e depois você recebe a melhor comida, a melhor bebida. Vou te ensinar a rezar para Hashem. Então, livre-arbítrio é isso. Ou seja, você sabe o que é certo, mas dentro disso você tem que fazer com que a Torá se torne para você um remédio e não, Deus me livre, como nós vemos no Parashat Korach. Quer dizer, isso é o livre-arbítrio. Você opta por fazer o bem. Você sabe que Deus é a essência do bem e a natureza do bem é fazer o bem. E se não deu certo de você convencer uma pessoa a se comportar melhor, Hashem vai fazer isso por meio de outras pessoas. Quer dizer, só você não estraga, não prejudica. Deixa a pessoa em paz, Hashem vai fazer com que outra pessoa consiga influenciar ela. Esse é o livre-arbítrio. Quer dizer, às vezes a gente tem que se controlar e nós optamos por estar do lado de Hashem, por sermos a essência do bem, a natureza do bem, fazer o bem. E você fala, olha, o anjo Gabriel, ele já faz a contabilidade de todo mundo que está fazendo coisa errada, o tribunal divino, os anjinhos lá já estão fazendo toda essa contabilidade. Não sou eu que vou fazer a contabilidade da coisa errada que o outro está fazendo. Eu tenho que ser do time divino. Deus é a essência do bem, é a natureza do bem fazer o bem. Esse é o meu time, essa é a minha função, esse é o meu lado. O lado de quem vai pegar no pé dos outros, aí lá em cima já vão encontrar alguém para fazer isso. A gente não precisa ser o candidato. De uma maneira bem genérica, isso é o livre-arbítrio. E que Hashem dê a você, Alex, Yosef, a sua querida esposa, Rosa Maria Hanna, que ela tenha muita saúde, que Hashem dê para vocês até os 120, com saúde de 20, com alegria de 20, com ânimo de 20, e muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo, e o principal, muita saúde. Bekal Tov.